Caroço no ânus, quando você precisa se preocupar e quando é apenas um sinal de alerta do seu corpo. Você já deve ter percebido alguma vez na sua vida um pequeno carocinho no ânus que não dói muito, talvez incomode um pouco de vez em quando, e a primeira coisa que vem à cabeça é: deve ser uma hemorroida. Mas e se não for? Será que pode ser algo mais sério? Será que pode ser câncer? Eu sou a doutora Clarice Casale, proctologista. Esse é meu canal do YouTube, Proctologia para você, e vou te explicar com clareza e sem tabus quais alterações anais merecem sua atenção e quando são apenas reações do seu corpo, quando podem ser um sinal de alerta verdadeiro. Alterações como nódulos, inchaços, bolinhas ou até pequenas protuberâncias perto do ânus são muito mais comuns do que você imagina. Muitas vezes surgem e desaparecem espontaneamente ou com a ajuda de algumas pomadas. Muitos pacientes me procuram achando que é uma hemorroida, e às vezes é mesmo, mas nem sempre. Há pessoas que passam anos usando pomadas, banho de assento e achando que estão tratando a verdadeira causa, quando na verdade estão apenas administrando um sintoma. E tratar tudo como se fosse uma hemorroida pode realmente atrasar diagnósticos importantes. E foi exatamente isso que aconteceu com uma paciente minha e que eu vou te contar nesse vídeo a história dela. Ela chegou no consultório achando que estava com uma hemorroida inflamada, porque já tinha ido ao proctologista e sabia que tinha doença hemorroidária. Contou que já tinha tido bolinha no ânus algumas vezes, principalmente depois de evacuar, que às vezes sangrava, inchava, melhorava com pomadas, mas dessa vez já estava dolorido há mais de um mês e não melhorava. Quando eu examinei essa paciente, eu percebi que o quadro não era compatível com uma hemorroida. Fizemos uma biópsia e infelizmente confirmamos que era um câncer de ânus em estágio bem inicial. Ela ficou muito assustada porque não esperava esse diagnóstico. Não sentia dores fortes, não tinha nenhum histórico de câncer na família, mas o corpo dela vinha dando sinais e ela estava postergando, achando se tratar de uma hemorroida. A boa notícia é que ainda conseguimos ter tratado a tempo. Ela teve acesso a um tratamento rápido, com rádio, quimioterapia, e hoje ela vive muito bem, com qualidade de vida e só acompanhando. Esse caso me marcou muito porque representa o que eu tento muito transmitir aqui no meu consultório para os meus pacientes e também nas redes sociais. É que a gente também precisa cuidar da saúde do ânus, que isso não é exagero e que é parte da atenção básica que a gente tem que dar para o nosso corpo. Vamos falar um pouquinho dos tipos de caroços anais, o que eles podem ser, porque a gente já entendeu até aqui que nem tudo é uma hemorroida. Um plicoma anal, que é uma pelinha solta, muitas vezes pode ser confundida com uma hemorroida também, mas trata-se só de uma pele. A própria hemorroida externa, que é um inchaço, uma dilatação ali dos vasos superficiais do ânus. O abscesso, que também é um diagnóstico diferencial, que confunde muito com a hemorroida, que é importante porque exige antibiótico e algumas vezes drenagem cirúrgica. Normalmente ele fica quente, vermelho, doloroso. A papilite, que pode ser uma inflamação das papilas anais, elas acontecem lá dentro do ânus e vêm para fora depois de algum esforço evacuatório. É muito comum isso ser confundido com uma hemorroida. A própria crise de hemorroida, que a gente chama de trombose hemorroidária, normalmente é uma bolinha muito dolorida, um caroço mais arroxeado. Um cisto sebáceo, que é uma bolinha de gordura que a gente tem em outras partes do corpo e também pode ter no ânus. E os tumores anais, que podem ser benignos e algumas vezes malignos, que geralmente são um pouco mais endurecidos e vêm crescendo de uma forma geralmente mais arrastada. Por isso que o diagnóstico
depende muito da avaliação médica. Muitas vezes o paciente acha que tem uma bolinha, é hemorroida, e só quando a gente examina consegue fechar o diagnóstico. O exame proctológico é fundamental. Mesmo com muitos anos de experiência, sem examinar, nem sempre a gente consegue fechar o diagnóstico correto. Eu quero trazer aqui um alerta e te ajudar a entender quando você precisa se preocupar e procurar um proctologista. Sempre que você tiver um nódulo que cresce com o tempo, se tiver sangramento, vivo ou escuro, independente, mau cheiro com saída de secreção, dor ao evacuar, coceira associada a alguma alteração da pele, feridas que não cicatrizam, uma sensação de peso ou de que tem alguma coisa vindo para fora, todos esses sinais indicam que você precisa procurar um proctologista, porque nada disso é normal estar acontecendo no nosso corpo e você precisa chegar a um diagnóstico. Não obrigatoriamente eles estão associados a um diagnóstico grave, mas eles precisam ser avaliados para a gente descobrir e tratar o quanto antes. Quanto antes a gente chega ao diagnóstico, mais fácil vai ser o tratamento. A primeira etapa dessa investigação, ela envolve a conversa. Eu vou entender os seus sintomas, eu vou entender o que está acontecendo com você, as suas dúvidas. A gente vai olhar, examinar. Em alguns casos eu preciso fazer o toque retal e anoscopia, que é o exame do ânus, do canal anal, através de um aparelhinho descartável que a gente coloca para olhar lá dentro. E tudo isso vai ser feito com muito cuidado, respeito e todo o foco na sua privacidade. Algumas vezes a gente precisa de exames complementares, como colonoscopia ou biópsia, como foi o caso daquela paciente que eu contei para você, e sempre buscando evidências sem exagero para tentar chegar ao diagnóstico da forma mais correta possível. Quero deixar de mensagem para você que, apesar de cuidar da saúde anal ainda ser um tabu para muita gente, se você está assistindo esse vídeo até aqui, você já deu o primeiro passo para entender que precisa cuidar do seu corpo como um todo e que isso inclui, sim, a saúde do ânus. Se esse vídeo te ajudou, compartilha com alguém que vive adiando uma consulta com um proctologista ou que tem vergonha de falar sobre esse assunto. Muitas vezes pode parecer só um caroço, mas pode ser algo que merece cuidado de verdade. E se você quiser continuar aprendendo com informação segura, de forma discreta e respeitosa, se inscreve aqui no canal e aproveita para conhecer o meu @doutora Clarice Casale no Instagram. A gente se vê no próximo vídeo.